Live. Pessoal, então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí para a nossa reunião, tá? Agora são exatamente 8 horas e 2 minutos, do dia 25/6, manhã gelada para todo mundo, pessoal, isso tá, né, achando um jeito de se esquentar. Tem gente que já teve que pegar a estrada hoje para poder ir para a escola, né? E não é fácil, essa vida aí não é fácil. Mas vamos que vamos, né? Então, já de antemão, eu já desejo para vocês uma ótima semana de trabalho, né? Agora a gente está no meio da semana ainda, tem hoje o dia inteiro de aula, amanhã e sexta, e vamos que vamos, né? Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a análise de erros e foco nas habilidades essenciais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o erro, né? Muitas vezes a gente tem uma percepção meio, talvez, errônea de como a gente lidar com o erro de itens, de questões, de conteúdos mesmo, quando a gente está trabalhando na sala de aula, e nós trouxemos nessa aula aqui algumas propostas, né, que pode auxiliar aí vocês a aproveitar melhor o erro do aluno em certa questão, beleza? É bem tranquilo, bem fácil. E aí eu já peço para vocês, galera, que interajam comigo, me ajudem nessa reunião aí. Como eu falei, eu tô com a voz meia ruim ainda, né, um pouco de tosse, então eu preciso de vocês nesse momento para me ajudar nessa reunião, beleza? Bom dia, Vanessa, tudo bem? E aí, eu gostaria que vocês, aí, quando vocês se sentirem vontade, abre o microfone, conversa comigo, manda aí o joinha, manda os emojis, pode comentar aí no chat, fiquem à vontade, a sala é de vocês, e vamos aproveitar esse momento para a gente compartilhar ideias e tentar crescer junto, beleza? Então, bora lá. A gente tem aqui, então, o lembrete da câmera, né? Mas a gente já está acostumado com esse lembrete, trabalhar com o computador de preferência, e assim vamos que vamos, beleza? Então tá, pessoal, os objetivos dessa aula hoje é compreender e classificar os tipos de erros comuns em matemática e suas possíveis causas, né? Relacionando-os com as habilidades essenciais da matriz de referência do SAEB, que precisam ser reforçadas. A gente também vai falar um pouquinho sobre explorar e aplicar estratégias práticas para analisar os erros dos alunos em sala de aula, transformando-os em dados para aprimorar o ensino, né? E depois nós também teremos, nós falamos, utilizar os resultados da análise de erros para planejar intervenções pedagógicas mais eficazes e direcionadas às necessidades de aprendizagem dos alunos, tá bom? Então, é uma aulinha bem tranquila, bem leve, tá? Que vai fazer a gente pensar e repensar na nossa prática dentro da sala de aula e como que a gente está aproveitando essa situação do erro, né? Como que a gente está tratando isso dentro da nossa sala de aula, tá bom? Tranquilo até aqui? Beleza? Então, tá todo mundo com frio, mas vamos que vamos, tá? Deixa eu passar aqui. Então, aqui, pessoal, bom dia, Franciane, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter um acolhimentozinho de 5 minutos, tá? Início de conversa 10 minutos. Isso aqui é a agenda de hoje. Aí, o Entendendo do Escritor, 5 minutos. Por dentro da aula, 5 minutos. E por dentro do item, 10 minutos. Organizando a aula, 10 minutos. E a gente vai ter um em ação, né? 25 minutos, tanto para o em ação e o compartilhamento. Então, é um em ação bem curtinho, tá? A gente vai separar ali uns 15 minutinhos ali para poder fazer o em ação. E depois a gente faz um compartilhamento que vocês produziram. E daí, no final, hoje sim, a gente tem RAF para a gente poder responder, beleza? Maravilha, então. Pessoal, então aqui, ó, para começo de conversa, a gente tem um videozinho para vocês sobre um estudo científico, e eu gostaria que vocês assistissem com atenção, para a gente poder bater um papo depois sobre isso, tá? O vídeo é em inglês, então por isso que precisa um pouquinho de atenção, porque a gente consegue acompanhar mais pela legenda, né? Pelo menos eu, né? Aí tem os mestres aí do inglês que não precisam, mas eu ainda preciso. E assim vamos, tá? Então, eu vou passar o vídeo para vocês aqui, depois a gente conversa sobre ele.
wanted to share with you is the huge evidence we now have that the very best times for your brain are when you're struggling and when you're making mistakes. And this study conducted by Jason Moser and his colleagues, they had people doing tests under MRI scans. They found every time they made a mistake, synapses fired in the brain, great brain activity leading to strengthening of the brain. When they got questions right, that didn't happen. And actually, the time when we're making mistakes is a very good time for the brain, which is a really important message for students. They also found this in this study. They found these images, the orange brain these were actual voltage maps from the study showing activity in the brain. And the orange brain is people with a growth mindset. Their brains are almost on fire when they make a mistake. But the people with a fixed mindset, much less activity. So this tells us something very clear, which is that what you believe about yourself, what you believe about your own potential actually changes how your brain works. And that's why we see those graphs that I showed earlier of students with a growth mindset always going onwards and upwards. Their brains are growing more every time they make a mistake. So this is why it's so important to believe in yourself. This is important for students in maths classrooms. It's also important for teachers. And other people doing challenging jobs. We know that teaching is one of the most challenging and the most rewarding jobs. And we have to go into difficult situations. And I think what this tells us is when we go into tricky situations and hard situations and we think to ourselves, I know I can do this, but then we mess up or fail, our brain will react more positively than if we go into those situations thinking, I don't think I can do this. That's how important it is to believe in yourself as a student, as a teacher, anybody. É isso aí. Só menos aqui. Pessoal, então, esse vídeo aqui traz pra gente, ela enfatiza que os melhores momentos para o cérebro são quando ele está lutando e cometendo erros, tá? Então, um estudo conduzido por Jason Moser e seus colegas, eles, utilizando exames de ressonância magnética, revelou que toda vez que uma pessoa cometia um erro, sinapses eram ativadas no cérebro, tá? Então, gerando uma grande atividade cerebral que levava ao fortalecimento do cérebro. Então, por outro lado, quando as perguntas eram acertadas, essa intensa atividade cerebral não ocorria. Isso sugere que o erro não é apenas aceitável, mas é um momento crucial para o aprendizado e o crescimento neural. Então, gente, isso aqui é um pedacinho que a gente tem do estudo, né, que foi feito sobre o erro. E agora eu pergunto para vocês, como que podemos ressignificar nossa percepção sobre os erros dos estudantes, transformando-os de algo a ser evitado para uma oportunidade valiosa de aprendizado? O que vocês acham? Como que vocês têm lidado aí com o erro dentro da sala de aula de vocês? Como vocês tratam isso? Vocês tratam isso de uma forma positiva ou vocês tratam isso de uma forma negativa? O que vocês têm para me dizer sobre isso? Professor, bom dia. Desculpe, eu não levantei a mão aqui, que hoje está tudo atípico o negócio. Eu estou no celular e não me localizei direito, sabe? Então, por isso que eu estou até com a câmera também, né? Porque eu vejo uma coisa ou outra. Uhum. Mas eu achei bem legal essa parte. Eu sempre falo assim para os alunos que na escola é o lugar de aprender. Que a gente fica até... Claro que a gente quer que o aluno acerte, mas a gente fica meio frustrado quando ele não erra nada, né? Porque daí dá a impressão, puxa, eu não estou conseguindo ajudar em nada, né? Uhum. Então eu digo assim, na escola é o momento certo de você errar, para depois você sair mais confiante, né? E eu vendo esse filme, eu, né, tentando ler a legenda ali, e pensando assim, em várias situações, né? Por exemplo, eu lembro sempre daquele filme, né, da Mãos Talentosas, né? Onde o filho, né, por ter o problema, a escola não aceitava, não, e a mãe sempre falava para ele, você pode fazer tudo que os outros fazem, só que melhor, né? Uhum. Então, ela trabalhou o cérebro, e vários outros exemplos que a gente tem, né, que os pais estavam além do seu tempo,
e colocavam essas coisas na cabeça dos filhos. E eu acho que esse é o nosso trabalho também, né? Ah, você demora mais? Ótimo, é o teu tempo, mas você consegue fazer tanto quanto os outros, né? Ou nesse momento você não teve um desempenho legal, mas você tem outros, né? Outras habilidades, outras capacidades, né? E essa daqui você vai precisar de um tempo maior, você vai ter um trabalho maior, mas também você vai chegar lá, né? Eu acho que isso é crucial, assim. Ou aquelas, né, outras situações, você errou, que nem que fez a lâmpada lá, né? Você errou tantas vezes? Não, eu descobri tantas vezes de não poder fazer uma, né? E até ele chegar, então, se ele desistisse, eu já errei 15 vezes, vou parar. Não teria descoberto, né? Então, eu acho que são vários exemplos, assim, que a gente pode trazer para nossa realidade, né? Eu tô com dificuldade porque eu passei pela pandemia, porque eu não entendi, né, o meu professor faltou, eu tive doença, não vim, sei lá, independente do motivo, a gente tem que dizer, não, você até agora, você ainda não conseguiu, mas você vai conseguir. Esse erro, vamos analisar, deu errado, não importa, vamos jogar fora e vamos começar de novo. Não, vamos ver o porquê que aconteceu esse erro, né? Então, eu achei muito show esse vídeo. Exatamente. Geralmente quando a gente estuda, a gente faz, eu tenho essa noção de que eu estudei muito ano passado para poder passar no concurso e quadrada, e tinha PSS também, que a vida de PSS não é fácil, tem que estudar o tempo todo. Então, e a gente aprende fazendo, resolvendo questão, buscando, e também através do erro que a gente cometeu de certo, né, muitas vezes a gente até pensa assim, puxa vida, mas eu sou burro mesmo, né, só tô errando, mas não, assim, no subconsciente a gente está conseguindo colocar na nossa cabeça onde que é o processo que eu estou fazendo que está sendo errado, e aí que a gente está aprendendo, né, então é importante sim. Vamos continuar, gente? Desculpa. Então, gente, aqui a gente tem os principais tipos de erros encontrados na matemática, tá? Então, são quatro erros que a gente trouxe para vocês, que são os seguintes, são os conceituais, procedimentais, de interpretação e de distração, tá? São os principais que acontecem com os nossos alunos. E aqui eu tenho, né, os erros conceituais, eles ocorrem quando o estudante possui uma compreensão equivocada de ideias ou princípios matemáticos fundamentais, não se tratando de uma falha na execução. Tá? Então, ele não aprendeu direito aquele conceito, ele não consegue lidar direito com aquele conceito. Tá? E aí, depois a gente tem os procedimentais, né, que são falhas na execução de algoritmos. Sei lá, chegou na hora de resolver a fórmula, ele somou primeiro para depois multiplicar, ele não sabe qual que é a ordem que ele tem que resolver uma equação, né, ele não sabe qual que é a ideia de isolar o x, por exemplo, né, então aqui, ó, são falhas na execução de algoritmos, fórmulas e sequências de passos necessários para resolver um problema. Né, o estudante pode até entender o conceito, mas erra no como fazer, né? Chega na hora de resolver uma equaçãozinha, ele não sabe qual que é a ordem, né? Então, ali a gente tem que respeitar a hierarquia, né? A gente tem uma ordem, uma regrinha para poder cumprir, e talvez isso falte para ele. A gente tem também da interpretação. Aqui a gente já sabe, né? Surgem da má leitura e da compreensão equivocada de informações apresentadas em diferentes formatos, como gráficos, tabelas, diagramas e enunciados de problemas. Né, isso aqui a gente já fez uma aula sobre isso, né, que a gente falou lá sobre a leitura e interpretação de enunciados, e a gente sabe que é um dos grandes problemas que a gente tem também com os nossos alunos. E também tem o de distração, né, são falhas ocasionais que ocorrem por desatenção, né, pressa ou falta de foco, e eles não indicam necessariamente uma lacuna no conhecimento conceitual ou procedimental. É simplesmente porque eles, sei lá, tá com preguiça de ler, não tentaram fazer, e assim por diante. Como dizer, eles estão focados em outra coisa, tudo menos na matemática, né? Naquele momento. Então, pode ser que isso aconteça,
tá bom? Beleza? Então, esses são esses 4 tipos de erros mais comuns, e aqui são esses 4 tipos de erros que a gente vai falar até o final da nossa aula, depois a gente vai ter uma atividade em ação, né? E que a gente vai usar esses conceitos para vocês identificar dentro de um item qual tipo desses erros aqui que o aluno pode estar cometendo. Será que é um erro conceitual? Será que é um procedimental? Ou pode ser de interpretação ou de distração, tá? Então, aí, vocês que fiquem aí gravados na memória de vocês, que pode ser que um desses erros o nosso aluno está cometendo na hora de resolver aquele item, tá? Pode falar, Silvano. Então, professor, o que eu tenho percebido em sala, e a maioria deles ocorre pelo último item lá, ou seja, a distração. Sim. Tá? Porque estou falando aí não só das turmas de 9º ano, porque eu tenho turmas de 9º e tenho turmas de 3º, mas principalmente nas turmas de 9º ano, eles estão o tempo todo, de novo, né, é a minha impressão, Sim. Eles estão o tempo todo preocupados com o que está acontecendo no entorno deles, ou seja, se distraindo com os outros colegas, batendo papo, brincando, né? Se deixar, ninguém abre um caderno, ninguém pega num lápis, numa caneta para desenvolver qualquer exercício. Sim. E aí, consequentemente, né, isso provoca os demais. Como nós vimos na aula passada a questão da interpretação, querendo ou não, né, ela está ligada com o conceito, que muitas vezes palavras simples, ou seja, não tem vocabulário, então uma palavra um pouquinho diferente que aparece num texto ou num contexto de um problema, ele não consegue interpretar. Né? Mas eu vejo que a distração é o principal problema, porque você tem que ficar o tempo todo chamando a atenção tentando pelo menos, né, manter a atenção dos alunos ao que está sendo tratado em sala, o conteúdo que está sendo administrado, né, que está sendo ministrado, entendeu? Essa é a minha percepção. E é uma dor, professor, que acho que a maioria de nós aqui dentro dessa sala de aula sente, né? Porque a gente tem turmas aí também que eles dão atenção para tudo, menos na hora da explicação, por exemplo, tá? Então, eu vejo que essa geração de adolescentes, de crianças, eles estão acostumados tanto com a agilidade e rapidez, por exemplo, né? Eles não conseguem esperar, não conseguem parar para poder prestar atenção em algo que vai ser produtivo. Então, sempre eles estão, né? Porque, por exemplo, se eu quero fazer uma continha, a primeira coisa que vocês vão fazer não é nem, eles não pegam a caneta e o papel para tentar resolver na mão, eles vão direto no celular, na calculadora, entendeu? Então, é uma geração muito imediatista, entendeu? Então, isso acaba atrapalhando. Só que, ao mesmo tempo que eles são uma geração imediatista, eles não sabem usar os recursos de acordo com o que deveriam. Porque agora, é igual eu falei para vocês uma vez e vou repetir. Agora, imagine só essa geração sabendo utilizar a ferramenta que eles têm na mão, que é o celular de fato, né? O celular está aqui, né? Gente, tudo que vocês precisar, tudo que a gente precisa de qualquer tipo de informação, 2 cliques, você está com a informação na mão, você não precisa nem digitar, é só falar. Entendeu? É só falar, se tem essa ferramenta aqui, vocês conseguem. Cara, agora imagina essa geração, elas poderiam dominar muitas e muitas situações, essas crianças poderiam estar ganhando dinheiro já, na verdade, falando bem a verdade para vocês, com a inteligência que eles, se eles quisessem se desenvolver, eles teriam a capacidade de fazer, mas não fazem porque acham que o celular só serve para mandar mensagem e postar foto no Instagram, entendeu? Então, esse é um dos problemas que está acontecendo. E, além de tudo, e eu acho que eles acostumaram de uma certa maneira, porque se eles chegaram até onde eles chegaram até hoje, é porque, de certa maneira, foi um pouco mais flácido, um pouco mais fácil chegar onde chegaram, porque a gente teve todo um momento de pandemia, e esse momento de pandemia teve um problema enorme, né, que deixou os alunos um pouco à vontade.
né, na questão do estudo, né, não estou falando de outra situação, estou falando da questão de escolar, é estudo, porque na casa, muitas vezes, eles não estudaram, entendeu, e talvez não teve o limite que era necessário, e aí acabou chegando para nós na escola de uma forma que hoje está sendo prejudicial, e a gente está sofrendo aí dentro da sala de aula com esse tipo de aluno, com o desinteresse porque eles acham que as coisas estão um pouco mais fácil, mas é isso que a gente tem que se juntar, nós como professores, e mais uma vez tentar pensar em alguma estratégia, alguma coisa que a gente pode estar amenizando. Resolver, a gente não resolve. Infelizmente, a gente não vai conseguir porque a gente não tem essa força total assim, mas a gente tem que pensar em alternativas que possam amenizar isso tudo, para a gente não perder todo esse, né? Bom, gente, esse aqui é um pensamento meu, tá? Aí, se vocês concordam ou não concordam, vocês podem falar, pode debater, tá bom? Mas eu acho assim. Pode falar, professor Shirley. Eu concordo com você, professor, e eu acho que um caminho seria a gente procurar essa união com a família, né? Eu acho que a Isso. escola tem que mostrar que família e escola não são forças opostas, né? Uhum. A gente tem o mesmo objetivo. E eu acho que a família ainda tem que ter mais. Eu sempre falo que nem sempre a gente consegue esse apoio da família, né? Uhum. Mas eu sempre deixo bem claro que na escola eles são transitórios. Talvez nem terminem o ano, já mudem de escola, mudem de cidade, mas filhos eles vão ser sempre, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso que a gente deve buscar, e com alguns a gente consegue. Claro, como o professor falou, a gente não vai conseguir o total, né? Mas Uhum. aqueles que conseguir já está no lucro, né? Exatamente. Professor Silvano, pode falar? Então, concordo com o que a professora Cirlei acaba de dizer, que com o senhor estava dizendo também, né? Eu não estava na docência no período da pandemia, mas, honestamente, eu entendo, de novo, né, ratificando o que a professora Cirlei acabou de dizer, que a pandemia não pode ser responsável pelo que a gente está enfrentando hoje. Ela tem uma parcela de contribuição, isso é inegável, Uhum. certo? Mas essa degradação, essa deterioração, né, do processo de ensino e aprendizagem, como eu já frisei outras vezes aqui, nunca é demais, né, reafirmar, Uhum. Ele vem de longa data. Não é uma coisa que começou na pandemia, Uhum. não é verdade? E como o senhor acabou de dizer, não somos nós que vamos resolver essa situação. É uma situação estrutural, conjuntural e etc. Não cabe a nós resolvermos. Pois é, mas e cadê a família? E cadê a participação da família? Né? Exatamente. A sensação que se tem é exatamente essa. A família simplesmente, né, lavou as mãos. Até porque a gente observa, e eu tenho exemplos na minha própria família, né, as sobrinhas mais jovens estão sendo mães agora e etc. Não, meu filho não vai ter celular, meu filho não vai ter celular. Só que a hora que a criança começa, vamos dizer assim, a dar trabalho, a primeira coisa que se faz, o que é? Dá só para ele. É dar o celular para ela, né? Coloca lá um joguinho, coloca lá um desenho, alguma coisa, só que pelo amor de Deus, vê se me dá um sossego. Tá bom. E aí, né, não demora muito, a criança, né, tá dominando a ferramenta, o instrumento, que é interessante, que é bom, tudo aquilo que o senhor falou também assina embaixo. Só que precisa impor limites. Né? Exatamente. E quando o assunto é a escola, ou seja, qual é o pai que hoje procura saber do filho se ele tem tarefa para casa, né, se ele cumpriu as tarefas e etc. Nenhum. Eu tive atendi uns pais a questão de 15 dias atrás para cerimônia lá de entrega de boletins e etc. A maioria queria saber o seguinte: onde é que eu assino aqui e tal, porque eu preciso ir embora, você entendeu? Ninguém foi lá para saber do comportamento do filho, para saber do desempenho do filho, para não dizer que não teve além do que uma turma de 32 alunos compareceram, acho que se compareceram 10 pais, foram muitos. Desses 10 que eu atendi, 2 apenas queriam saber das notas, né, queriam saber como é que estava o comportamento do filho em sala de aula. O restante, onde é que eu assino aqui, tal, não sei o quê, pegou o filho e foi embora. Percebe? Eu sempre penso, professor, e isso é um pensamento pessoal meu, de que a cobrança vem de todo lado. Então, como diz, a gente tem que cumprir algumas metas, a gente tem que dar conta a gente tem algumas responsabilidades como professor, a gente sabe disso, né? Então,
Só que, e qual que é a responsabilidade que está sendo colocado para a família, né, de fato, e para o próprio aluno? Porque eu não vejo o que está faltando para os nossos alunos para eles desenvolverem um pouco mais, é que eles não são responsabilizados por nenhum ato dele, tá? Então, ele não está prestando atenção, mas também não está tendo nenhuma responsabilização. Ele não responde uma questão, ele não presta atenção na aula, ele faz uma bagunça, ele faz uma coisa, e sempre fica, né, não tem uma responsabilização, fala assim, ó, você tem responsabilidade por isso, você tem que, como diz, se você tem a capacidade de fazer alguma coisa sem pensar, você tem que saber que você também terá consequências daquelas ações que você está fazendo. E eu percebo que muitas vezes isso não acontece, entendeu? Então, por isso que é a falta de limite que está difícil de trabalhar, entendeu? Mas, como eu falei para vocês, né, aí a gente que tem que fazer pensar em conjunto novamente, e graças a Deus que a gente tem esse momento para a gente compartilhar as nossas ideias, que a gente pode aí estar tentando achar alguma ideia em conjunto que possa ajudar nós todos, né? E aí que entra. Professor Shirley, só gostaria de falar uma coisa? Não, prof, então acho que eu fiz alguma. Ah, tá. É que tá abrindo a mãozinha, só isso. Mas, Ah, enfim. Mas, gente, vamos seguir, porque vou passar mais algumas coisas para ele, depois a gente volta a falar mais sobre isso, beleza, professor? Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira reação do aluno quando comete um erro matemático? Agora, vamos pensar naquele aluno no aluno que tenta fazer e tal, ou, né? Qual que é a primeira reação deles quando ele erra? Na aula de vocês, qual que é a reação? Ele fala assim, vixe, errei, vixe, não quero fazer mais, ou ele pensa, não, legal, vou tentar fazer de novo, como que é? E qual que é a reação dos alunos de vocês? Eu tenho um aluno que ele é extremamente dedicado em relação ao conteúdo de matemática. Ele sempre tenta fazer. E ele fica muito bravo quando ele não consegue resolver alguma questão, algum exercício. Ele sempre é o primeiro a acabar e aí ele traz para mim. Aí eu explico, ó, faltou isso e isso. Aí ele já volta para a mesa bravo. Eu falo, não, você tenta de novo, você vai conseguir. Mas ele fica muito bravo quando ele não consegue. Uhum. Tá. Mas, em compensação, tem outros que nem tentam, né? Nem se importam se acertaram ou não, às vezes só copiam e não tentam fazer. Eu tenho hora que eu tenho dificuldade de tentar nessa questão, porque, por exemplo, a gente tem, tipo assim, na sala de aula, igual ontem mesmo eu tive uma aula, e eu tinha 5 alunos ali que eles estavam sem querer fazer atividade, por exemplo, sem conseguir querer resolver, né, de fato. Só que daí, em contrapartida, tinha mais 25 alunos que estavam tentando fazer, e chama daqui, chama dali. E daí, como que vocês fariam isso? Isso aí é uma pergunta minha, né? Como que vocês fariam para poder resolver esse problema, sendo que os outros estão chamando para poder saber como que faz para resolver a questão, e eu tenho 5 alunos ali no canto que não querem fazer nada. Eu abandono os que estão tentando fazer, e sento e tento fazer com que os outros que não querem fazer façam, ou o que tem que fazer? Aí vocês com a experiência, professora Roseli, o que faz com essa situação? O que tem que fazer? Então, muitas vezes o aluno é desatento, né? E alguns realmente não querem aprender. Essa queixa eu cuido dos 9º anos e 7º. E a queixa dos professores é a desatenção. Não se usa mais celular na escola, é proibido, porque tirava a atenção deles. E eles acostumaram com isso, eles não ficam prestando atenção na explicação do professor. Eu tenho um estudante que tem altas habilidades, que ele sabe mais praticamente que os professores de matemática. E, às vezes, a professora pede para ele explicar, aí os alunos têm atenção. Ele explica de uma forma diferente e eles prestam atenção. Está muito difícil a indisciplina. E também eu, como pedagoga das turmas, né, eles
como você colocou aqui, né, a construção do conhecimento matemático, ela vem lá de trás já, ela é uma sequência, essa construção. E eles deixaram de realizar a solução, como que eu vou fazer eu cheguei naquele resultado. Então, agora os professores estão cobrando nas avaliações, porque eles chutam nas avaliações que vêm da CED ou as avaliações que o professor elabora, eles chutam a resposta. Agora eles estão querendo que realize como eu cheguei a essa solução na matemática. Com certeza. Precisa, né? É preciso que o aluno construa. E os professores estão batendo nessa mesma tecla todas as aulas, a desatenção do estudante. Isso que complica. Muitas vezes, claro, o professor também pode cometer um erro, né? Ele comete, nós revisamos todas as... tem a matriz, né? Os professores nos entregam as matrizes, nós olhamos aí que a gente coloca lá para ser efetivado a impressão, né? Porque às vezes o professor pode explicar de uma maneira que o estudante não entende, ou então existem erros também, né? E isso os estudantes percebem rapidinho. Quando o professor comete um erro na prática dele, eles percebem. Os deles, não. Os deles, não. Exatamente. Professor Cirlei, queria falar? Então, professor, eu concordo com o que a pedagoga estava falando, né? Que realmente essa falta de atenção, ou de repente, nem a importância dele estar colocando a resolução, até porque de repente ele não chegou na resposta certa, mas para a gente saber até que ponto ele entendeu, até que ponto ele conseguiu chegar, né? Com certeza. E também a questão que tem aluno que, conforme você olha a atividade dele, ele já diz, tá bom, vou apagar, né? Ele já acha que, daí a gente pergunta, mas por quê? Ah, porque eu vi o jeito que a professora olhou, né? Então, eles querem meio que adivinhar, assim. Então, eu acho que eu sempre coloco isso para eles, que não importa se ele resolveu do jeito, o professor resolveu do outro, que ele não resolveu assim por acaso. Ele tinha alguma noção, alguma coisa, mesmo que seja uma interpretação errada, né? Mas ele tem que defender o ponto de vista dele. Daí, eu digo assim, é uma questão de convencimento, né? Até um mostrar para o outro o caminho que deveria ser, né? Mas que eles não podem. Ah, mas ou o meu colega é mais inteligente, né? E resolveu diferente, então o meu tá errado. Falei, não, tem que defender o seu ponto de vista, né? E realmente a questão do desinteresse é geral, né? Nossa, a gente vê nessas reuniões, nesses grupos de estudos que a gente faz, é sempre a queixa, né? E a questão agora, a gente escreve um pouco menos no quadro, né? Mas quando a gente está escrevendo no quadro, é normal você, de repente, você está falando, escrevendo e deixa de fazer uma palavra, ou, né, ou até coloca uma palavra errada, ok? E aí, realmente, é a primeira coisa que é enxergado, né? E eu acho que a gente tem que... Eu sempre agradeço, né? E vou lá e arrumo. E eu acho que a gente tem que mostrar que é uma questão humana, né? Exatamente. Antes de tudo, né? Acho que é isso. Tá. Silvano, queria falar? Sim. Voltando ao ponto que a pedagoga Roseli comentou e o senhor também já tinha comentado, eu penso que essa falta de interesse da maioria dos alunos, de alguma forma, está atrelada ao uso, vou usar a expressão aqui, talvez até excessivo, das plataformas. Entendeu? Porque são tantas atividades em plataforma, e eles não se dão ao trabalho de, né, parar, ler o exercício e desenvolver o exercício para depois, né, ver qual seria a resposta que tem lá na plataforma. Ele simplesmente vai chutando os resultados até acertar. Exatamente. Por que tem essa cobrança excessiva? Né? Eu não tenho acesso a essa plataforma porque eu estou como professor auxiliar. Mas o que eu percebo? Então, dá lá 3 chances do aluno poder acertar a resposta.
ele não se dá o trabalho de desenvolver nenhum. Quando muito, ele tenta desenvolver um raciocínio que depois você pergunta, mas qual foi a lógica do seu raciocínio? Ah, não sei. Percebe? Então, de novo, né, voltamos naquele ponto da questão estrutural. É o conjunto que está... E por que né, o nosso governo tem essa preocupação tão grande com essas plataformas? Né? Não sei como é que está em outros estados, né, porque estou tendo contato aqui no Paraná. Por que essa preocupação tão grande? O que está por trás disso? Temos outros interesses, a gente sabe disso. Não adianta discutir aqui, tá certo? Mas então eu penso que uma das alternativas para poder, de repente, voltar a retomar o que é o desejável, ou seja, o exercício, o desenvolvimento, o pensar passo a passo, o construir passo a passo, seria a nós eliminarmos essa questão. Eliminarmos não, reduzirmos o uso das plataformas. Vamos usar as plataformas o estritamente necessário para atingir as metas que o governo exige, que o governo nos impõe. Ah, ok. Fora isso, não tem plataforma. Percebe? Eu acho que esse seria um caminho, só que isso tem que ser um movimento, lógico, geral, né? Não pode ser um professor, porque se eu levanto essa bandeira, com certeza seria apedrejado em praça pública. Né? Porque sabemos perfeitamente que as plataformas, elas também são usadas, pelo menos é o que eu tenho visto em algumas aulas que eu acompanho, né? Elas também são usadas porque hoje eu não tive tempo de preparar a aula, não sei o quê, né? Vou colocar exercício de plataforma aqui, né? E assim eu cumpro o meu tempo de aula. Verdade seja dita, minha gente, né? Todo mundo que é adulto, tenho certeza que todo mundo sabe disso. Essa é a realidade. Não é verdade? Infelizmente, então, isso acontece muito. Exatamente, né? Então a gente tem, né, que pensar nisso tudo. Aquilo que a pedagoga falou e a professora Cirlei falou também, mesma coisa. Né? Você errou uma vírgula, você errou um sinal de menos ou de mais, que faz diferença na matemática, lógico que a gente sabe que faz. Né? Aí, nossa senhora, aí todo mundo enxerga o seu erro. Né? Isso já aconteceu comigo, infelizmente. Tá certo? Mas, né, quando ele erra, quando ele inverte, tá tudo certo. Tá? E aí uma outra coisa, né, falando da minha experiência, eu sempre gosto de passar o passo a passo do desenvolvimento do exercício, para ele entender por que mudou de lado, por que mudou de sinal, né? Quem foi, sei lá, reduzido com quem dividiu quem multiplicou quem, etc. Não tem paciência para isso, ele quer ver o resultado. Exatamente. É isso. Isso mesmo. Professora Roseli, queria falar? Então, assim, tem professores que usou o exemplo com erros para perceber já como que o estudante, se ele percebe aquele erro, né, no exemplo. Uhum. E os pais vieram questionar. Como que um professor erra? O professor já usou um exemplo com regras de sinais, assim, algumas situações para ver se eles estavam atentos, se eles estavam olhando pelo menos o exemplo. Uhum. E os pais vieram questionar. Naquele momento, aí todo mundo percebeu, mas quando o aluno não tenta realizar, ele só coloca lá, chuta, ninguém compareceu, nem o responsável. O professor, a propósito, ele fez isso. E foi importantíssimo, porque leram, observaram o exemplo. Foi importante esse suposto erro do professor. Entendi. Professor Cirlei, queria complementar? Então, professora, a questão, né, das plataformas. O professor colocou, concordo com ele, já ouvi falas de colegas, né, muitas vezes, nesse sentido também, mas eu acho que aí está a questão que está um pouquinho nas nossas mãos, né, dos professores, em realmente explorar de uma maneira que seja para melhorar a aprendizagem, né? Não só porque eu sou obrigado, senão eu vou levar uma advertência, senão, né, vão cobrar, ou não preparei nada, vou usar. Uhum. Porque tem várias maneiras da gente estar usando, inclusive para fazer avaliações, né? E onde eu posso deixar que seja, eu posso embaralhar questões, respostas, posso até fazer questões diferentes para alguns alunos, né? Posso deixar com uma única tentativa, posso colocar para eles que eles vão precisar estar fazendo ali no rascunho de matemática, né? Tem que fazer os cálculos, tem que conferir antes de marcar, não é marcar qualquer coisa, né? Uhum. Inclusive, eu tive numa conversa que eu tive com um representante da série, eu coloquei essa situação, que realmente é muita plataforma, é muita cobrança, e talvez se não fosse assim, teria professor que ia se acomodar e não ia nem conhecer, né?
não tem como a gente julgar nem tão ao céu, nem tão à terra, né? Mas ela é uma ferramenta boa também. Só Sim. que a gente também precisa ter esse tempo, né? Já teve situações, inclusive, de professores que foram lá e pegaram uma atividade sem olhar e tinha questões que não estavam bem de acordo, porque acaba sendo uma questão livre, que qualquer pessoa que tem acesso pode ir lá e elaborar questões, né? Então, você precisa também ter um certo cuidado, né? E não usar só por usar, você tem que analisar, você tem que ver a melhor forma que você vai estar utilizando, né? Não precisa deixar, por exemplo, com alternativas, né? Você pode pegar as questões de lá e fazer com que os alunos desenvolvam e cheguem numa resposta, né? Então, aí depende também dessa conscientização, né? E vai cada um, né, tem o seu caminho, né? Eu acredito que as plataformas, elas são, eu acho que deveria ser usado como um complemento. Então, igual o professor falou, então é complementar. Porque a gente não usa, se vocês forem analisarem, nós temos aí o quiz, né, que agora mudou o nome, que eu nem sei o nome do quiz agora, que mudou, o Khan Academy, o Matific. Então, isso aí, para a gente fazer um complemento, por exemplo, a gente explicou o conteúdo de uma forma bacana, a gente vai lá treinar, a gente vai fazer coisa, beleza. A gente usa o GeoGebra para poder fazer representação gráfica, a gente usa várias plataformas ali, WordWall, a gente usa coisa, para poder fazer uma atividade diferenciada, né, como um incremento da nossa aula, para poder deixar a nossa aula um pouco mais rica. Mas passar a ser uma obrigatoriedade, talvez vai tirando o sentido e deixando os alunos com um pouco meio que, né, saturados, essa palavra mais correta. Esse que como disse, que a gente pensa, né? Então, tem que ser, alguma coisa tem que ser revista, né? Mas, vamos lá. Ô, gente, eu vou ter que passar aqui, depois vocês cumprimentam, vamos ficar assim, o pessoal, a Leidiane e a Cirlei, tá bom? Daí vocês vão conversando um pouquinho mais. Vou passar o slide aqui, nós vamos conversando, porque senão a gente vai ficar um para trás, tá? Então, aqui, pessoal, só para passar para vocês, tem gente que a aprendizagem em matemática pode ser significativamente aprimorada quando os erros são encarados como oportunidade de crescimento e não apenas como falhas. As análises dos erros permitem aos alunos e professores identificar áreas de dificuldade, adaptar as estratégias de ensino e fortalecer a compreensão do conceito matemático. Então, vamos lá. Como aproveitar os erros em matemática? Então, a gente vai assim, ó, aceitar o erro como parte do processo, analisar os erros investigando a sua origem, né? Por isso que a gente tem que fazer aquele passo a passo, tem que ter caneta, papel na mão e tentar fazer e ver onde que está o processo. Utilizar o erro para identificar as dificuldades, e é nesse processo que a gente sabe qual que é a dificuldade do aluno, né? Chegou ali, eu estou fazendo uma expressãozinha matemática. Ele não entende que eu primeiro tenho que resolver o que está dentro do parênteses, depois está nos colchetes, depois das chaves, ou qual que é a ordem, se eu vou isolar uma incógnita. Então, eu tenho que, primeiro eu pego e subtraio, né, eu somo, e depois eu multiplico ou divido, então a gente vai saber aquele processo. Ele talvez na cabeça dele não está claro para ele, né? Então, o que eu tenho que fazer, que hora, qual o momento que eu tenho que fazer aquilo. E aí, quando a gente tem no papel ali, a gente consegue identificar. Adaptar as estratégias de ensino, né? Que se eu expliquei, o aluno ainda não conseguiu entender, então eu vou ter que pensar em outra forma de mostrar para aquele assunto para o aluno de uma forma diferente que ele possa entender, né? Utilizar os erros como ponto de partida para a construção do conhecimento, né? Então, a gente tem que mostrar para ele que errar é humano, né? Igual a professora Shirley tinha comentado, errar é humano, só que persistir no erro é burrice. Desculpa, não podia usar essa palavra. Mas é uma brincadeira que a gente faz, mas errar é humano. Então, ele tem que aproveitar o erro para pensar, errei aqui, então é desse erro aqui que eu não posso cometer de novo. Então, por isso que eu errei, então agora eu sei que eu não posso fazer tal coisa de novo. E promover uma atitude de reflexão e aprendizado contínuo, né? E assim por diante. Então, a gente tem que, se a gente for ver lá, né, os currículos e tudo mais, aqueles documentos norteadores que a gente tem, sempre ele fala na construção do conhecimento e a construção do cidadão, né?
Então, a gente pensa que o aluno ele tem que ter um pensamento crítico nessa, e na matemática não é diferente, a gente tem que levar esse aluno a refletir sobre aquilo que ele está fazendo e qual que é o processo que ele está seguindo, né? E aqui a gente tem uma questão, um item que caiu na prova lá do CAED, né, do SAEP. Então, aqui a gente tem que, nessa reunião vamos tratar sobre o descritor D14, que fala sobre resolver problemas envolvendo noções de volume, né? Na prova Paraná Mais, ele teve 25% de acerto, e na primeira avaliação do CAED lá, o primeiro que teve no ano lá, a gente teve 25% também de acerto. Então, gente, assuntos de volume, para a gente, relativamente fácil, um assunto tranquilo de trabalhar, tá? Que ele é bem palpável, a gente consegue mostrar ele, se for fisicamente, a gente consegue mostrar esse assunto para os alunos. Só que eles ainda continuam com dificuldade, porque 25% da rede acertou. O restante, se vocês forem analisar aqui, 74,25% dos alunos erraram esse item. Entendeu? Então, existe um problema também com esse conteúdo. E aí, o que a gente vai fazer para poder recuperar esse aluno, tá? Então, vamos lá, vamos passar. Então, aqui, entender o descritor para recompor. Então, a gente está falando desse descritor 14, que é noções de volume, né? Resolver problemas envolvendo noções de volume. E os itens relativos a esse descritor avaliam a habilidade do estudante de resolver problemas em diferentes contextos, né? Calculando o volume de cubos, paralelepípedos, prismas e pirâmides. Então, geometria espacial básica. Então, o aluno deve ser capaz de identificar e nomear e distinguir os sólidos por sua característica, né? Faces, vértices, arestas, formatos das bases, e entender o que um sólido pode ser representado em uma planificação e vice-versa. Grandezas e medidas. O estudante deve compreender o que é área e como calculá-la para figuras planas. A fórmula do volume do prisma e das pirâmides envolve a área da base. E conhecer e converter unidades de medidas de área e de comprimento. Números e operações. Dominar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais, inteiros e racionais. Compreender a potenciação, especialmente o quadrado e o cubo de números, tá? Então, gente, esses aqui são os conhecimentos prévios, né, que, né, o aluno precisa ter, né, uma noção para poder trabalhar com volume. Tá faltando alguma coisa aqui que vocês lembram ou não? É só isso mesmo? Acho que tá faltando alguma coisa, não? Pode ser aí noção de perímetro, acho que tem alguma coisa, mas acho que não tem, não vai ter. Então, vamos lá. Então, por dentro da aula. Então, lá na aula 35 e 36, a gente vai ter as aulas sobre noção de volume, tá? Então, noção de volume 1 e noção de volume 2. Os objetivos dessa aula o estudante precisa compreender que é espaço ocupado por um objeto tridimensional, né? E pode ser medido em unidades cúbicas, né? Centímetro cúbico, metro cúbico e entre outras. E que o volume está diretamente relacionado a dimensões do objeto, comprimento, largura e altura. Na aula 36, a gente tem as noções de volume, e aí a gente vai falar sobre o cálculo de volume do cilindro reto, né? Então, as aulas ainda retomam o conceito que é a área e como calculá-la, e o descritor 2, identificar propriedades comuns e diferentes entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as às suas planificações, tá? Eu não vou abrir a aula de vocês aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui essa aula. Essa aula Não, eu não vou abrir essa aula, não tem necessidade, porque a gente vai tratar dos itens depois dessas aulas lá no nosso em ação, tá? Quais são os erros mais comuns no desenvolvimento dessa habilidade? O que esse erro revela sobre o pensamento matemático dos estudantes e não apenas sobre a falta de conhecimento? Tá? Quais são os erros mais comuns que vocês percebem, gente, quando a gente fala de volume dos nossos sólidos geométricos? O que vocês acham quais são os erros que mais acontecem? Marco? Bom dia. Primeiro, assim, confundir perímetro com volume. Tanto que eu percebi naquela questão ali, eu dei uma olhada, 25% colocaram como perímetro, eles só somaram 80 mais 20 mais 10, deu 110. Então, eles sabiam perímetro e acharam que era perímetro e estavam falando que era volume na questão. Né? Então, pelo menos eles sabem perímetro. Aí os 50% restante realmente não sabia, deve ter chutado mesmo. Né? A outra questão é saber
o que é o comprimento, o que é uma largura, o que é uma altura, né? Acho que esse é o básico, né? Eles têm muita dúvida mesmo. Exatamente. Isso mesmo. E justamente com isso aí a gente já consegue identificar, né, que um problema, né, que é um problema que a gente tem que corrigir com nossos alunos. E aqui a gente trouxe o item, que é aquele que você está falando, esse mesmo item que você falou, e aqui a gente já tem aqui a parte do enunciado, né, então, aqui a gente já falou sobre as partes dos itens, né, mas aqui a gente reforça, né, então a gente tem o enunciado, a gente tem o suporte ali, que é a imagem que ele pode estar trabalhando, ali está o comando, né, eu não preciso falar sobre isso, mas que o pessoal já se lembra, todo mundo, sobre isso aqui, né, lembra, né, sobre o comando, o enunciado, tudo certinho, né, e tem também as alternativas. O gabarito, a gente já tem, né, a resposta certa, e a gente tem os distratores, então, que são as alternativas erradas, porém, elas representam caminhos cognitivos plausíveis, embora errados, né? Então, essas respostas, ele faz com que o aluno, se ele calcular, ele chega numa resposta, né? Mas aí a gente consegue mais ou menos pensar e identificar como que o aluno está pensando, né? E o que ele pensou para poder chegar naquela resposta, né? Pode ser que ele fez ali de qualquer jeito, pode ser que aconteça, mas também pode ser que ele pensou de uma forma, tem a resposta ali, foi lá e marcou. Então, aqui, por exemplo, né? Então, aqui está a resposta certa, né? Então, ele tem que multiplicar todas as dimensões, largura vezes comprimento vezes altura. Ali, tudo bem. Aí, a gente tem os distratores, né? Então, produzem informações importantes para avaliação na medida em que apontam possíveis caminhos de raciocínio dos estudantes. Delimitam a etapa do desenvolvimento da aprendizagem em que o estudante se encontra. Então, por exemplo, assim, ó, aqui no 110, foi o que o professor Marco falou, né? Pode ser que ele somou todos ali, ó, 8 mais 10 mais 20, que deu 110, já achou que deu a resposta, ele calculou, deu o resultado exato que está ali, não percebeu que poderia ter outra resposta certa, né, para ele, né? E foi lá e marcou 110, só que o pensamento está errado. Só que daí também tem outro pensamento, né, Marcos? Ele poderia ter pensado que era o perímetro, né? Mas daí um perímetro totalmente errado, porque se fosse para pensar em perímetro, ele teria que somar todos os lados, né? Todas as arestas ali. E ou ele pode ter pensado assim, que é só somar, né? 8 mais 10 mais 20, no lugar de multiplicar, né? Em vez de multiplicar, ele somou. Pode ser assim também, né? Então, a confusão, aqui no caso, a gente usa uma confusão de conceito, né? O aluno não compreende a diferença entre perímetro, né? Igual você falou, soma das medidas de contorno em 2D e a soma das medidas das arestas. Operação incorreta. Ele sabe que precisa usar os números dados, mas aplica a operação errada como cálculo de volume. E desconsideração da unidade. A resposta está em centímetros cúbicos, mas a operação realizada é a soma de comprimento, resultaria em centímetros. Nesse caso aqui, ele não vai nem prestar atenção, né? Mas pode ser que aconteça. Tá. Essa questão aqui é um erro conceitual, tá bom? A gente tem, né? Foi o que eu acabei de ler para vocês aqui. Na segunda questão, na alternativa C, né? C. É um erro conceitual também, né? Ela está errada, né? O aluno multiplicou as duas dimensões e depois somou o resultado com a terceira dimensão. Ou fez uma multiplicação parcial e somou o resto, né? Uma possibilidade, né? Então, 80 vezes 10 dá 800, mais 20 dá 820. Caminho cognitivo. Ele pode ter memorizado que volume tem a ver com comprimento e vezes largura, mas não entendeu que a altura também é um fator, tá? E essa outra é um erro conceitual e procedimental, né? A alternativa C, é isso? Alternativa C, né? E aí fala assim, ó, erro mais provável, 80 mais 10 vezes 20, né? Então, 90 vezes 20 deu 1.800. O aluno somou as duas primeiras dimensões e multiplicou pelo terceiro, que é um erro comum de multiplicação da fórmula. Então, é conceitual, né? O aluno não entende a fórmula correta do volume como produto das três dimensões, comprimento vezes largura vezes altura, e ele tenta uma combinação de operações que não corresponde ao conceito de volume. Procedimental. Ele aplica uma sequência de operações, somar, depois multiplicar, que é um procedimento incorreto para o cálculo do volume, tá? Então, pode ser que isso aconteça, tá? Então, como podemos organizar essa aula? Então, a cultura do erro é uma abordagem pedagógica que transforma o erro do aluno em uma ferramenta poderosa de aprendizagem. Em vez de ocultar ou punir o erro, o professor
os professores utilizam como dado diagnóstico, investigando o raciocínio do estudante e promovendo reconstruções conceituais significativas. Então, a gente vai ter uma leitura coletiva de respostas erradas, sem identificar o autor, discussão de alternativas incorretas de questões objetivas, criação e aplicação de atividades com erros propositais, e utilização de um painel de erros comentados para a consulta contínua. A professora Cirlei tinha comentado sobre isso aqui, professora. Professora Cirlei, o que foi? A professora Roseli que falou. Então, essas aqui são algumas estratégias que a gente pode estar utilizando ali dentro da sala de aula para poder identificar esses possíveis erros aí com os alunos e fazer eles entender melhor. Cultura do erro em matemática. Então, os princípios. Então, a gente tem essa metodologia que é criar um ambiente seguro onde o erro seja tratado como parte natural do processo de aprender. Incentivar os estudantes a analisar, justificar e corrigir erros próprios e de colegas. Usar os erros para entender como o aluno pensa, em vez de apenas apontar o que ele não sabe. Trabalhar com erros reais e erros intencionais como recurso didático. Né? Planeje momentos específicos para análise de erros. Valorize o raciocínio, não apenas a resposta certa. Usem os erros como fonte de dados para reensino e intervenção com foco. E adotem uma postura positiva. O erro não é falha, é um insumo para ensinar melhor. Tá? Então, essa aqui é das ideias. E agora, pessoal, eu quero dividir vocês nos subgrupos, tá? E vocês vão fazer um trabalhinho aqui pra gente, que é o seguinte, é um trabalho simples, né, bem simples, para falar a verdade para vocês, mas eu acho que vai ser legal. Então, a gente vai separar em grupos com 4 pessoas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o material que vocês vão preencher, que é o seguinte, cada grupo vai receber um slide, aí vocês coloquem um nome, tá aparecendo para vocês aí? Tá, né? Então, aqui, ó. Cada grupo vai receber um slide. Aí, do mesmo esquema que eu sempre faço lá, cada grupo vai estar lá escrito em cima lá, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Tá bom? Aí, vocês vão ver aqui, ó. Cada grupo vai receber uma questão, tá? E vocês vão escolher aqui o distrator, um distrator desses aqui, uma dessas alternativas que estão erradas, e pensar qual que é o tipo de erro que aconteceu que pode fazer com que o aluno chegue nessa resposta. Será que pode ser um erro conceitual, um procedimental, de interpretação, de distração, tá bom? Qual que é a hipótese sobre a causa desse erro? Então, o que vocês acham que o aluno, qual caminho o aluno iria seguir ali para poder chegar naquela resposta que vocês escolheram? E qual que é a estratégia de intervenção, né, específica, direcionada às necessidades da aprendizagem do aluno, tá bom? Então, qual que são a estratégia que a gente pode estar fazendo para poder corrigir esse erro aqui do aluno, né? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Então, vocês vão colocar aí o nome de vocês. Então, cada grupo vai receber um slide, tá? Então, ó, cada um vai receber um slidezinho, né? Então, todo mundo no mesmo documento, tá, pessoal? Vocês vão receber no mesmo documento e o grupo vai procurar o slide específico de vocês, tá? E eu vou colocar aqui o slide no chat, tá bom? E vocês já podem abrir aí para vocês não perderem. Enquanto eu organizo aqui a sala temática aqui, vocês vão abrindo aí, tá? Deixa eu só arrumar aqui rapidinho, porque esse negócio sempre desconfigura. Não sei por quê, mas tudo bem. Tá, o pessoal que vai ficar na sala
quem vai ficar na sala principal vai ser o grupo 1, tá bom? E o restante já vai estar lá nas outras salas, tranquilinho, de boa. Beleza? Já vai estar escrito em cima aí da sala de vocês, o grupo que vocês pertencem, tá bom? Eu já vou abrir aqui. Gente, a gente tem 15 minutos para a gente poder fazer esse trabalhinho, tá? 15 minutos? 15 minutos? Uns 15 minutinhos. Vou colocar 20 minutos aqui, eu acho que vai dar certo. Não, 15 minutos mesmo. 15 minutinhos para a gente poder fazer, e depois a gente retorna e a gente vai ver, conversar, bater um papo sobre o que vocês produziram, beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, eu já vou abrir essas salas aqui e vocês vão ser redirecionados. Quem não for redirecionado é porque vai ficar contemplado aqui na sala principal, tá? Não precisa ficar preocupado não, Letícia. Show de bola. Daí, é vocês que são os contemplados. Gente, vocês podem ficar à vontade aí na sala, tá bom? Podem abrir a câmera, podem conversar entre vocês podem compartilhar aí o arquivo entre vocês. Fiquem à vontade, tá bom? Vocês podem discutir aí as ideias, que vai ficar bem legal. Tranquilo? Então tá bom. Aí qualquer coisa vocês podem chamar, que eu já volto, eu vou atender nas outras turmas. Só cuide com o tempo, que 15 minutinhos é bem rapidinho, tá? E aí, turma, o que vocês pensaram em colocar? Conseguiram abrir o... Eu consegui. Eu tô abrindo agora. O meu já está aberto. Eu abri Vamos também. os nomes lá primeiro. Celular. É o grupo 1. Ela é... Isso. Lá, né? Oi, Jesus. Aí. Querem me dizer os nomes para colocar ou vocês vão colocando? Vamos colocando ali, né? Vai, faça. Então tá. Peraí, Você coloca o meu só, porque eu tô pelo celular, aí é muito ruim de mexer. Sim. Coloca. Camila Paz. O que eu tô fazendo certo? Ai, trava tudo, meu Deus. Tá travando. Peraí. Uhum. Acho que, Marco, tu coloca o meu também, então. Coloco, peraí. Por favor. Tá escrevendo no meio, só um pouquinho. Franciane colocou já, né? Uhum. Aham. Deixa eu ocupar. Espera só um pouquinho, peraí. Marco. Tá travando. Senão acho que vai também. travar tudo. Tá travando aqui, então, peraí. Ih, agora travou. Aí tem a Camila. Peraí, agora. Agora foi. Tá travado, não tá. Vou ver O se meu também consigo travou. colocar aqui. O meu travou. Peraí. Uhum, o meu também travou. É porque daí quando todo mundo mexe, eu acho que ele... Tá. Alguém tá mexendo? Senão, o meu já deu certo aqui. Acho que a Pode Franciane continuar. tava Eu ia mexendo. mexer, mas se deu certo. Uhum. Peraí, então. Deixa eu escrever aqui, então. Franciane, Marco. Vou colocar mais. Letícia. A Camila e Letícia. Isso. Letícia. Camila. Certo, então 4, né? Letícia, Camila, Franciane, Marco. Isso. Tá, beleza. Tá pequena a imagem da pergunta ali, né? Peraí, deixa eu... Mas é bem parecido com aquele que o professor mostrou, né? É o volume de um paralelepípedo também. Volume, tá bom. Cadê? Ixi, nossa, tá pequena ali a... O que é? Em uma indústria, 24 caixas idênticas e empilhadas em formato paralelepípedo reto-retângulo. José Estevão conseguiu aferir 3 medidas, como ilustra a figura. A capacidade de uma dessas caixas em centímetro cúbico é 210. Multiplica, né?
Ah, tá, beleza. Não, fechou. Tá bom. É, Eu aumentei ele Eu da acho que os alunos iam errar, porque ali eles têm que saber que é de cada caixa, né? Eles não podem usar o 14 vezes 18 vezes 10. E é isso que eles iam fazer, direto. Então vamos fazer bem isso, né? Provavelmente. Vamos lá, pera lá. Mas tá muito pequenininho, gente, não enxergo. Eu aumentei ali, será que foi para vocês também ali? Aí. Tá, vamos lá. 14, 10 e 18. 18. 2.520 se multiplicar tudo. Seria a letra D. D, né? É. Vamos a esse, acho, né? O que vocês Pode acham? ser. Acho que é o mais que ia, né? Eu acho que é o que ia pegar a maioria deles. Com certeza. Pode ser. Meu Deus, gente, tá tudo travado aqui. Ó, eu vou colocar um X aqui no D, então, tá? Tá bom. Então, o tipo de erro seria conceitual, né? Ou seria... Interpretação também seria, eu acho. Interpretação. Dois. Seria dos dois. Será que dá pra gente colocar dois? Acho que pode, né? Acho que é livre, né? Acho que é livre. É que eu acho que uma porque coisa meio que ali- influencia a outra. Se você não entender o conceito, você não vai conseguir interpretar ele direito. E aí vai acabar levando ao erro. É verdade. Especialmente daquela palavrinha ali, ó, de uma, né? De uma. Aham. Sim. Na verdade, eu acho que seria a interpretação mesmo, né? Porque se ele fez o D ali, ele sabe o que é volume, né? Então, o conceito de volume ele sabe, né? A pessoa, É né? verdade. Sim. Só que interpretou errado, né? Queria de uma não é caixinha. uma só. E eu creio também que seja procedimental. Se ele sabe como vai fazer a multiplicação, ele tem que saber que tem que fazer a multiplicação das 24 caixas também. Vamos por tudo, todos os tipos de... Mas acho que o principal é de interpretação, né? Por causa daquele de uma, né? Eu também acho. Também. Vou colocar um X aqui, então? Coloquei um X ali. Isso. Tá, hipótese. Peraí. Vou tirar um pouco isso aqui do... Hipótese sobre a causa do erro. A gente pode colocar aqui. O estudante sabe o que é volume, só que interpretou da forma errada, né? Que ele queria fazer uma caixinha, né? Ele não entendeu que eram várias caixinhas que tinham juntas ali, né? Não, era uma só. Isso. É a interpretação daquele termo ali de uma caixa, né? Posso colocar ali? Pode sim. Interpretação do termo, colocar assim. De uma caixa. Termo, uma caixa. Será que colocamos que ele sabe sobre o volume? Podemos colocar, né? Falar assim. Não é a hipótese, mas... Então, sabe o que, né? Sabe o conceito de volume? Peraí. Conceito de volume, né? Porém, não se atentou. Porém, não se atentou. Eu acho que dava pra gente colocar isso ali na última, ó. Que as estratégias que a gente tem que ter para intervir. Aí ele sabe já o que é, né? A gente coloca, ele já sabe o que é volume, então a gente trabalha a interpretação dele, para ele não errar de novo, né? Deixa só assim, interpretação do termo da casa, então, né? Essa dele. Sabe que ele sabe que é volume, dá pra gente colocar na outra e já fica tudo pronto. Vou tirar daqui, tá atrapalhando aqui esse negócio aqui, tá? Peraí. Tá, então estratégias, como você falou?
a estratégia de intervenção, né? O aluno já sabe o que é volume, então a gente não precisa explicar o termo para ele, o que é. Né? Tem que direcionar ele para ele ver a interpretação. Talvez trabalhar com eles, que a gente viu na aula passada, sobre a leitura em camadas, para eles extraírem do texto o que realmente é para fazer, né? Então já sabe o que é o conceito de volume. Trabalhar porém... Não, pode falar. E trabalhar a leitura em camadas. Gostei, achei que ia ficar legal. A gente faz também o uso da outra aula. Poderíamos trabalhar a leitura em camadas? Isso. Para a correta interpretação, né? Isso mesmo. Interpretação da questão. Tá bom assim? Pessoal, além de interpretação, será que não é uma distração deles também? Porque se eles não tivessem lido ali corretamente, que são 24 caixas ali, então eles não leram, foi uma distração na hora de ler o exercício. Também. Sim, também. Se quiser acrescentar, ele pode acrescentar. Fica à vontade. Pode ir. Na verdade, poderia ser vários tipos de erro na mesma resposta errada, né? E nem tu falou, Franciane, do procedimental também poderia ser, né? Engloba muita coisa, Se a gente analisar ali, são entre os 4, né? Os 4 conceitos ali. E não tem como se marcar os 4 conceitos. Às vezes, falta de vontade de fazer também, né? Bem isso. É o que mais tem hoje em dia. Ou só o dotado de chutou. É isso aí. Ou olha assim, esse é o número maior. Igual quando é de interpretação, eles falam, aquela que tem mais, o texto é maior, é a resposta certa. Bem isso. O que se aproxima mais também, acho que o mais se aproximou foi esse, eu vou colocar nesse. Mas faz parte. Ou porque a inicial da palavra é uma letra que eles gostam, não sei o quê. Minha mãe mandou eu escolher. A D de Deus, né? A D de Deus, não D de você de Cristo. Não, mas eu acho que é isso mesmo, pessoal. É isso aí, esperar aí o tempo aí. Ótimo. Algum de vocês está igual eu uma vez, fui fazer um concurso lá do Banco do Brasil. O senhor tá aí. Aí o que aconteceu? Cheguei lá e tinha 5 questões que era de inglês, e daí não podia errar nenhuma. Se errasse uma questão, né, de cada tema, já era eliminado. Né? Nossa! Não podia. Daí eu pensei, nada de inglês. Quando eu cheguei lá para responder a questão, era um monte de questão, era texto para você responder. Você tinha que ler o texto, interpretar e responder. Eu falei, vai no C de Cristo. Vai na fé. Era 5 questões de inglês, acertei 2 nessa jogada. Coloquei todas na C e acertei 2 ainda. Quando é para chutar, dizem que é para chutar sempre em C, né? Vida de concurseiro, né? Vida de concurseiro, Deus amado. Foi assim. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Fazer o quê? Pra que isso, né? Por que essa ignorância da gente? Então aqui estamos prontos, né? Vamos ver se o pessoal tá pronto lá. Não vou nem sair, já vai dar algum tempo. Quanto tempo já foi aqui? Não aparece, né? Tá, falta 2 minutinhos para terminar. Em cima aí, na sala. Bem em cima, perto do ponto vermelho em cima aqui. Ô, professor,
Diga. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós, cursistas, vai ter que escolher um desses métodos, nós estamos trabalhando para fazer a implementação em sala de aula? Isso. Uhum. Então, se você pensar lá em alguma coisa lá, por exemplo, você vai preparar uma aula hoje que vai tratar justamente dessa questão do erro aí, por exemplo, né? Você vai trabalhar focado no erro, no processo que eles estão levando para poder fazer, você pode fazer. Você quer fazer uma aula que tem aquele painel das soluções, né? Painel das resoluções que a gente falou? Pode fazer. Você quer fazer... eu vou fazer uma aula específica lá para leitura e interpretação dos itens, por exemplo. Aí, você que sabe, você pode fazer. Entendeu? Amanhã eu tenho aula na recomposição de aprendizagem no nono, né? Eu e o professor auxiliar, né, estava pensando em pegar as atividades que eles fizeram no SAEB, que tiveram menor acerto, os descritores, fazer uma atividade, um simulado, para eles poderem estar revendo qual foi o erro deles. Por que eles erraram essa questão? Isso. Então, é interessante você fazer isso, daí você registra, né? Tira foto, bonitinho, e daí para poder fazer o relato de implementação daí. Tá bom? Tranquilo? Beleza, então. Pode estar fazendo sim já. E aí, galerinha, deu certo? Tudo nos conformes? Quase, professor. Quase, professor? Por quê? Quase. O que aconteceu? Eu já te falei que eu tô no celular, né? E daí a gente tem mais algumas que também tal, daí até a gente conseguiu o link e tal, quando a gente estava discutindo, já terminou nosso tempo. Já fomos lançadas de volta. Tá bom, mas é assim mesmo. Tem dia que a gente tá tudo nos conforme, né? Tem dia que tá tudo errado, vamos dizer. Mas a gente captou a mensagem. A mensagem. Isso, então beleza. Então. Gente, então vamos lá. Quem pode, para mim, mostrar o que fez? O grupo 1 pode apresentar, por gentileza, ou não? Pode? Eu vou apresentar aqui, eu já mostro aí que vocês produziram, eu tenho aqui o acesso. O grupo 1 pode comentar para mim o que vocês encontraram aí? O que vocês produziram? Posso falar? Pode, com vontade. Então vamos lá, a gente interpretou a questão ali, né? Escolheu o distrator D ali, né? Que é 2000 alguma coisa, tá pequenininho para mim agora. Aí o tipo de erro que a gente entendeu ser seria de interpretação, né? Por qual motivo? Porque ali fala que tem várias caixinhas, né, dentro da figura, né? E a hipótese sobre a causa do erro seria a interpretação do termo de uma caixa. Porque as medidas são do comprimento, largura e altura, né? Total, não de uma caixinha apenas, né? Então, assim, o estudante sabia o conceito de volume, né? Porque ele calculou certo, só que ele calculou da figura inteira, né? Só que a questão queria de uma caixa apenas, né? Era só dividir, né? Então, a estratégia de intervenção seria, já que o aluno já sabe o conceito de volume, então poderíamos trabalhar a leitura em camadas, né? Para a correta interpretação da questão, né? Retirar devagarzinho, porque já leu, já pegou o volume e já foi fazer direto a questão. Não leu com calma a questão e extraiu as informações pertinentes, né? Seria isso. Show de bola. Show de bola. Vamos pegar aqui, então. O pessoal do grupo 2 conseguiu fazer? O grupo 1, alguém que gostaria de falar alguma coisa? Só isso mesmo? Quem estava no grupo 2? Professor, o grupo 2 era nós. Já voltou que a gente nem viu. Mas... tá bom. Mas nós criamos aqui uma estratégia e aí nós estávamos tentando escrever. Sim. O nosso, a gente conseguiu achar uma forma do erro, né? Que daria um dos resultados apresentados ali. Então, nós colocamos que seria de interpretação e de distração e escolhemos a alternativa B. Então, nós colocamos assim que ele não teria utilizado todos os dados e informações do enunciado. E como que ele chegaria nessa resposta? Ele faria apenas 40 vezes 25 e o resultado vezes 48, que aí daria os 48 mil aqui das alternativas que tinham.
E uma forma ali que a gente começou a conversar sobre as estratégias, aí já voltou, que nós tínhamos que demonstrar que os blocos eles possuíam diferenças, né, entre uma parte e outra. Então, a necessidade de dividir ele para calcular separadamente e depois juntar os dois resultados, né? Porque um bloco ele é mais alto do que o outro ali, a hora que a gente compara. Embora algumas medidas sejam iguais, né? Se a gente juntar aqui o 20 e o 20, dá os 40 e o outro dá o 40, mas na parte da altura nós temos um que é mais alto que o outro. Então, por isso que um daria 24 mil e o outro daria só 18 mil. Porque ele não tem a mesma altura. Ele vai ter uma altura de 48 e o outro vai ter uma altura de 36. Maravilha, maravilha, professor. Obrigado. Show de bola. A Kézia não escreveu muito. Não, tudo bem, não tem problema não. O interessante é a gente entender, né, como que a gente pode fazer para abordar esse, né, o pensamento que o aluno pode ter tido, né? Mas nós não conseguimos achar esse resultado aqui, 54 e 60. Nós tentamos aqui criar uma forma, mas nós conseguimos um de 600 mil, caso ele trocasse os centímetros por metro. Mesmo assim, não conseguimos. Não achamos outro. Que legal. Show. O grupo 3 que ficou com problema, professor, mas daí deu. Vamos falar o grupo 4, então, para a gente... Quem que é o grupo 4? Alessandra, Miriam, Renato, Zeli. O que vocês produziram aí para nós? Cadê o pessoal? Cadê? Cadê o povo? Sumiu? Professor, então eu vou falar do nosso grupo 3, né? Então, a gente estava ainda, né, nas discussões. Então, o que a gente achou interessante ali, claro, se a gente tivesse com o aluno, a gente ia perguntar como ele chegou e já estava metade do caminho resolvido, né? Para descobrir o que ele tinha pensado errado, né? Então, a gente ficou com a última alternativa ali, a gente estava discutindo que o aluno entendeu que ele precisava o volume de todos, né? Mas então ele pensou no todo como a quantidade vezes o valor ali, mas sem pensar que ele tinha que calcular primeiro o volume individual, né? Então a gente viu que poderia se encaixar ali em qualquer tipo de erro, né, esses extratores. Mas, nesse caso, seria um de procedimento, né? Que ele retirou, né, os dados equivocados ali. E o que seria, então, a hipótese a gente já falou, né, a estratégia. Então, de repente, seria você transferir essas suas medidas ali para uma caixa que ele tivesse em mãos, né, e daí analisando, fazer ele medir qual que ali falava no raio, né, será que ele tinha, então, daí eu já ia ver uma questão de conceito, será que ele ia lá tirar essa medida, ele ia saber da onde ele poderia retirar o raio, né? Ou ele ia confundir com o diâmetro, né? Então, e depois a altura, e o que ele faria, então, ele sabe a fórmula da área, né, ali da circunferência, a área da base, para daí ele usar essa área da base vezes a altura, né? E daí ele poderia fazer, então, na prática, né? Com os dados que ele tem, e daí analisar, e daí, de repente, retomar essa atividade, né? Que daí ele não precisaria estar manuseando, né? Ele já usou dele, teria, de repente, até medidas bem próximas, né? E aí depois ele retomar o exercício anterior e ele mesmo descobrir, então, o que ele precisava ter feito. Show de bola, professor. Show de bola. Gente, eu acho que o grupo 4 queria falar alguma coisa aí ou não? Cadê o grupo 4? Cadê o Miriam? Cadê o Miriam? Renata? Roseli? Miriam? Meu áudio não tá abrindo? Tá, a Miriam tá pulando o áudio. Tá. Beleza? Então tá bom, gente. Vamos fazer então o nosso RAF? Antes de fazer o RAF, eu vou mostrar para vocês. Alguém aí está com dificuldade de ver a nota?
porque houve alguns professores que tiveram problema na nota, e pode ser que está dando algum problema lá com o @escola, tá? Então, toda vez quando vocês forem aí entrar, vocês certifiquem que vocês estão com o @escola de vocês mesmos. Pode ser que algum professor use o computador da escola e tá o @escola de outra pessoa logado. Pode ser que aconteça, assim, por acidente, né? Mas, se alguém, por acaso, não estiver recebendo aí as notas do RAF, vocês... Pode falar, Sirlei. Professor, eu acho que uma questão assim que eu analisei dessas nossas atividades ali do RAF é que na hora que você vai mexer ali, se você não tiver fixado bem a alternativa, ele muda, né? Ah, é? Porque eu tinha acertado lá 40, né, no primeiro. E daí, só que na primeira vez eu não consegui ver aonde que ver os resultados do que eu tinha marcado, né? Daí na segunda vez, de novo, e eu pensei, e não chegava assim numa resposta que quer dizer, eu estava em dúvida, então foi aquela, né? Daí na segunda vez aconteceu a mesma coisa. Daí eu fui ver, tava uma alternativa marcada lá, a mais absurda que tinha, sabe? E daí depois eu consegui na terceira vez já ir conferindo, e realmente é isso que acontece. Que às vezes a gente não fixou direito, e daí quando você vai puxar para outra, ela, em vez dela mudar para a questão seguinte, ela muda a tua alternativa, sabe? Ah, sim. Então, mas daí agora tá tudo certo, né? Agora eu tô conseguindo, então eu até dei risada, porque não era, dava para ver, sabe, que é a coisa mais absurda que jamais ia ter chamar a atenção, foi justamente nessa que foi lá para sinalizar, né? Sim. Mas então acho que é um cuidado que a gente tem que ter, é isso, né? Mas depois tá chegando certinho no e-mail e tal, né? Então tá bom. Aí o que acontece, professores? Aí se vocês tiverem algum problema aí com coisa, pode ser que seja o @escola que está com problema. Não que seja com problema, mas o @escola que é oficial de vocês é aquele um que vai estar cadastrado lá no RHCED. Então, vocês acessem o RHCED com a senha de vocês lá e olha lá se tem o Google Education, qual que é o @escola que está cadastrado de vocês lá. Tem alguns professores que eu não sei o motivo, mas foi criado dois @escolas, né? Pode ser que o professor era PCS, depois virou efetivo, aí teve que fazer uma troca, não sei. Então, teve alguns casos que aconteceu isso, então por isso que eles estão pedindo aí, tá? Mas eu mandei para vocês aí no chat já o RAF, vocês podem estar respondendo. Professor Silvana, pode falar? Professor, a primeira pergunta minha já está assinalada. A sua primeira pergunta já está assinalada? Tá, eu abri agora, nem mexi. Oxi, mas como? Tá certinho aí no seu @escola, certinho, bonitinho? Tá no @escola. Mas já está respondido, você não consegue responder mais? Eu vou tentar. Tá, vê se você não conseguir responder, é que tem alguma coisa de errado. Tá. Professor, Oi. quantos a gente já fez? A gente está fazendo o quarto agora. Hoje é o quarto. Tá? Ah, tá. Depois eu vou mandar o formulário para vocês. Depois que vocês terminarem, eu já mando o formulário para vocês, tá? De avaliação da reunião.
Quando vocês for terminar, vocês me avisam, tá? Vanessa já deu remédio, Renata já deu remédio também. Maravilha. Marcos, tá. Eu já mandei também o link da avaliação da reunião, também tá aí, tá? Professor, a turma MP, né? MP. Tá. MP. Beleza, obrigado. Fechou então. Gente, então, eu queria tirar o print da nossa aula, se vocês puderem, quem tiver câmera, isso, deixa eu ver. Quem mais? Professor, eu ainda vou ficar, porque eu estou respondendo ainda. Não, devagar, tá? Pode ficar à vontade, relaxa, tranquilo. Eu vou só aproveitar para tirar o print enquanto todo mundo está aqui, porque daí o pessoal já pode ir fazendo os seus cuidados lá, né? Só um pouquinho, deixa eu só fazer de novo, que tem um probleminha aqui, peraí, deixa eu só tirar outro print aqui. Tá. Aê, show, agora deu certo. Beleza. Então tá bom, gente. Então os recados que eu tinha para vocês eram esses, tá bom? Agradeço a presença de todos aí, tá? Deus abençoe. Desculpa alguma coisa aí, se caso a gente fez algo que desagradou alguém, tá bom? Mas a gente tá aí para, como diz, para errar e acertar. A gente vai aprendendo com os erros, né? A gente falou isso hoje a aula inteira. E a gente vai assim, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Eu não respondi ainda, mas eu vou dar uma ajeitada aqui, daí já respondo. Tá bom, professora. Só não esquece de responder, tá bom? Senão... Não, obrigada. Tchau. Então, tchau para vocês, tudo de bom para vocês. E até semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, beleza? Tudo de bom. Até mais. Tchau. Miriam, deu certo? Agora eu vou colocar a sua presença lá. Tá bom? Eu vou ter que colocar agora, já, antes que eu esqueça. É turma ME, né? A turma MP, professora. MP. Ai, MP. meu pai. MP. Eu estou respondendo aqui, daí eu já saio, tá? Tá bom. Não, tranquilo, fica tranquilo, professora. Ô, Miriam, pode colocar a sua turma mesmo, MO. Tá?
Então aí tá frio. Em Curitiba deve estar um frio danado, hein, professora? Aqui tá tão frio, uma geada que cobriu os campos. É, né? Meu Deus do céu. Muito frio mesmo. Muito frio, tava assim, mais ou menos menos graus. Aham. Pense. Meu Deus. Aqui também amanheceu geada também. MP, né? MP, aham. A metade dos alunos nem apareceram. É? Nossa, É muito frio. Muito frio, é. Ah, no tempo do friozinho é difícil sair da cama mesmo, hein? Meu E Deus. os que vieram, os pais trouxeram, sabe? Não vieram caminhando ou não. Ah, não tem jeito. Aí tá frio, qual que é a tua cidade? Rosário do Ivaí, perto de Ivaiporã. Aí é mais quente, né? Um pouco mais quente, mas aqui quando é frio, quando é quente, é quente. É desse naipe. Que é cidade alta, né? Então venta muito. Professor, obrigada. Eu que agradeço, professora. Deus abençoe. Amém. Você, bom trabalho, meu filho. Igualmente, amém. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau.